queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo. E o devocional Palavra de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em Romanos 8,18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Um notável incidente ocorreu numa certa vez numa cerimônia de casamento na Inglaterra. Um rapaz muito rico, de elevada posição social, que havia perdido a vista num acidente aos 10 anos de idade e que, a respeito da cegueira, havia concluído o curso superior, estava noivo de uma jovem muito linda. Algum tempo antes do casamento, ele havia se submetido a uma série de tratamentos em mãos de especialistas e o clímax veio no dia da cerimônia. Havia chegado a hora e ali estavam os convidados, entre esses ministros de Estado, generais e bispos e outras pessoas importantes. O noivo, muito bem vestido, com os olhos ainda vendados, entrou na igreja com o pai e juntos se dirigiram à sala paroquial onde se encontravam com o médico do rapaz. Chegou a noiva, foi entrando na igreja pelo braço do pai. Grande era a sua emoção. Será que finalmente aquele que ela amava iria poder ver o seu rosto? Que tantos admiravam, mas que ele só conhecia pelo tato? Ao aproximar-se do altar, enquanto ressoavam ainda os últimos acordes da marcha nupcial, seus olhos pausaram num estranho grupo. Ali estava o rapaz com o pai e junto do moço, o médico que acabava de tirar dos seus olhos a última atadura. O noivo deu um passo à frente com aquela dramática incerteza de alguém que não consegue acreditar que está acordado. Caía-lhe sobre o rosto um raio de luz rósea vinda de um vitral, mas isso não chamou a sua atenção. Estaria ele vendo alguma coisa? Sim, recobrando num instante sua firmeza de expressão e com uma dignidade e alegria jamais vistos em seu rosto, adiantou-se ao encontro da noiva. Olharam-se ambos nos olhos e disse-ia que os olhos dele jamais deixariam o rosto da moça. Até que enfim murmurou ela, até que enfim ecoou ele solenemente, inclinando-se. Foi uma cena de grande impacto e, sem dúvida, a imensa alegria. E, no entanto, é apenas uma mera sugestão do que acontecerá no céu quando o cristão que tem andado por este mundo de provas e dores vir o Senhor face a face. Aleluia! Queridos, exatamente algumas coisas que acontecem que dão um vislumbre de algo maior. Esse casamento em que foi mencionado aqui, um jovem que ele estava com um problema de visão e só foi revelado no dia do casamento, seria exatamente a nossa vida durante todo um processo aqui nessa terra. Muitas vezes, muitas coisas nós não vamos ver. A Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. E muita coisa pode ser revelada exatamente aos poucos, uma nuance pelo aquilo que a gente toca, né? Apenas pelo tato, a gente tateando, a gente consegue vislumbrar algo maior. Mas eu quero te dizer que existe uma promessa de Deus sobre nós. A Bíblia fala que Ele é o noivo, nós somos a noiva. A Bíblia fala das virgens prudentes, das virgens loucas e exatamente aquelas que se prepararam para tal momento. E a vida é uma preparação. A vida é uma constante preparação para nos adornar como noivas de um noivo que é exigente e que de alguma maneira deixou o Espírito Santo para ataviar a nossa vida. O que é ataviar, né, nesse linguajar? É preparar. É aquele que tem a função de cuidar da noiva. É como se fosse o cerimonial da noiva. Só que ele vai cuidando dela até levá-la no altar, pronta, bonita, perfumada, sem mancha, sem ruga
exatamente preparada para o noivo. E exatamente a nossa vida, ela vai sendo conduzida. E é isso que a gente tem que entender. Há um Deus que conduz a nossa vida pelo Espírito Santo. Há um Deus que vai nos moldando, vai nos levando, vai nos livrando e vai nos capacitando para enxergar, olha, o seu noivo está vindo. E aí a gente entende que esse noivo poderoso, esse noivo que é o amado das nossas almas, que é o Senhor Jesus, ele vai se casar conosco. Qual é essa metáfora, essa linguagem de casamento? É exatamente porque ele preparou e ele deixou exatamente um legado. Ele deixou uma promessa, olha, eu voltarei. E essa noiva, ela tem que estar preparada. Custe o que custar, ela não pode ser relaxada, ela não pode deixar de cuidar do seu azeite, da luminosidade, para que de alguma maneira ela consiga entender que o noivo vai vir. E ele pode vir meia-noite, ele pode vir a qualquer hora, mas na verdade a gente precisa estar preparada para encontrar com ele. Nós estamos no mundo exatamente frutos de um amor à espera. Isso é importante, né? Quando a gente entende isso, a gente sabe esperar. O amor é paciente, né? Eu, por exemplo, quando estava com 18, 19 anos, estava no exército em Minas e minha namorada, quase noiva, estava lá no estado do Rio e a gente se via quase de 2 em 2 meses. E isso foi todo um processo, né, difícil, porque a gente tinha que aguardar o momento de dar baixa do exército para poder voltar para o Rio de Janeiro, para depois casar e voltar para Minas de novo. Mas o amor soube esperar, apesar de sermos jovens ainda, né? E a gente teve que passar por toda a luta, toda a correria, vir para Minas, depois ter filhos e todo o processo. A gente entende que o amor soube esperar e o amor soube concretizar aquilo que a gente esperava. E eu quero te dizer que no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Existem momentos em que Deus te faz uma promessa e Ele quer ver até que ponto você vai ser fiel à promessa que Ele te fez. E se você foi fiel, o casamento é exatamente a confirmação de tudo quanto de bom o Senhor tem para a sua vida. Eu quero te dizer que Deus, na verdade, Ele sabe quem Ele escolhe. Assim como a gente não pode escolher qualquer pessoa para a gente casar, assim é todo um processo de uma história que Deus coloca na nossa vida para perpetuar a nossa vida. E através exatamente de um relacionamento, através daquilo que nós nos mantemos para o Senhor, nós continuamos a viver de uma maneira melhor. Eu quero te desafiar exatamente isso. Se prepare. Muitas vão ser as propostas, muitos vão ser os convites, muitos vão ser, na verdade, as tentações que vão tentar te tirar do foco de um casamento perfeito com o Senhor. Mas eu quero te dizer que vale a pena, porque o dia você vai enxergá-lo face a face. E você vai ver que o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes que isso aconteça, antes que de alguma maneira nós venhamos concretizar esse casamento perfeito com o Senhor, Ele nos deu cartas. Essas cartas de amor é a Bíblia. Quando você lê, quando você ora, quando você medita, Ele a todo instante está dizendo: preserve-se para mim, eu vou vir e levar você. E então a Bíblia é essa carta apaixonada de Deus para nós, dizendo: eu vim cumprir minha missão, dei a minha vida por ti. Agora, preserve-se para mim, porque um dia nós viveremos para sempre. E então, na verdade, não tem como negar, não tem como recusar essa proposta de amor de Deus para nós. Preserve-se para Ele, para que de alguma maneira Ele consiga, na verdade, tocar o seu coração e de alguma maneira haver esse casamento eterno. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus poderoso, tremendo, que faz com que nós esperemos para enxergar algo maior. É uma promessa não só de vê-lo, mas como de receber por herança tudo que o Senhor tem preparado para nós, mediante aqueles que foram fiéis até o fim. Nos dê força, nos dê fé para resistir às tentações, livrar-nos do mal,
para irmos mais além, porque a promessa do Senhor é muito maior do que qualquer proposta do mundo, Pai. Ensina-nos a preservar a nossa vida para continuar na caminhada, no chamado que o Senhor nos deu. Guarda o nosso coração e confirma as suas promessas e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, Devocional Palavra de Vida, eu sou o pastor Eliseu Jorge e a cada instante esse Deus ele promete para nós coisas incríveis e Ele é fiel para prometer e cumprir tudo quanto da parte dele Ele prometeu para nós. Certamente tem coisas boas de Deus vindo para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.